Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 164. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e a proposta é em um ano nós lemos a Bíblia com apenas 15 minutos por dia, alguns minutos adicionais para explicação da palavra, mas é esse o nosso objetivo, de crescermos e conhecermos o nosso Criador, o nosso Deus. Hoje eu vou ler para vocês 1 Reis, capítulo 8, e 2 Crônicas, capítulo 5. Mas antes eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de lermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão. Que nós possamos ver algo novo sobre o Senhor, como nós nunca vimos antes. Que possamos Te amar mais ainda ao lermos a Tua palavra neste dia e amar mais ainda as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Continue trabalhando em nossas vidas para que nós possamos fazer a Tua vontade, aquilo que agrada o Teu coração. Transforma, Senhor Deus, os nossos corações, a nossa forma de pensar, de agir e complete, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 8. O transporte da arca para o templo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem a Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido o meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter o coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel.
providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. A oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-se, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles temerão durante todo o tempo em que te viverem na terra, que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome,
Ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com eles e os entregares aos inimigos, que os leve prisioneiros para sua terra distante ou próxima. Se eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a tua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha da fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que ouça sempre para que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel e o seu povo como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, mas vocês têm um coração íntegro para o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação do templo. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifícios de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, oferta de cereal e gordura das ofertas de comunhão. Pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mudou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. 2 Crônicas, capítulo 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. O transporte da arca para o templo.
Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram para a tenda do encontro, e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram dentro das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte de frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca só havia 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes, tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Amém. O capítulo de 1 Reis 8 é um dos momentos mais significativos e solenes da história bíblica, pois descreve a dedicação do templo magnífico, Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. Este capítulo retrata o clímax de uma jornada espiritual e arquitetônica que começou com o rei Davi e culminou sob o reinado de seu filho, o rei Salomão. O capítulo 8 descreve como, após a conclusão da construção, Salomão convocou todo o povo de Israel para uma cerimônia de dedicação solene. A Arca da Aliança que continha as tábuas da lei dadas a Moisés por Deus, foi transportada para o templo nesse dia especial. No cerne do capítulo encontra-se a oração de dedicação de Salomão, na qual ele pede a bênção de Deus sobre o templo e sobre o povo de Israel. A oração de Salomão é uma das mais longas, mas também mais significativas da Bíblia, e revela sua profunda reverência a Deus e sua consciência da responsabilidade que recai sobre Israel como a nação escolhida. O capítulo 8 descreve a manifestação da glória de Deus no templo, que foi um evento espiritual extraordinário e também essa manifestação divina confirmou a aceitação do templo por Deus e marcou o início de uma nova era espiritual para Israel. Portanto, esse capítulo é muito especial para a história bíblica, representando a culminação de anos de trabalho árduo e fé e a dedicação de um lugar sagrado que desempenharia um papel fundamental na vida espiritual do povo de Israel.
Vamos falar um pouquinho da oração que Salomão fez, de dedicação. E ele começa destacando a grandiosidade do templo que ele construiu para o Senhor, reconhecendo que o céu, a terra e todas as coisas não podem conter a plenitude de Deus. Ele compreende que o templo é apenas um local para invocar o nome do Senhor e buscar sua presença. Ele continua orando pelo povo de Israel, pedindo que o Senhor guarde seu coração e sua mente, para que eles possam andar nos caminhos de Deus e cumprir seus mandamentos. Salomão também faz uma petição especial para que Deus atenda às súplicas de seu povo quando eles se voltarem para o templo em busca de ajuda, perdão ou orientação. 2 Crônicas, capítulo 5, é um resumo do resumo de Reis, de 1 Reis, capítulo 8. Ele só foca em algumas partes do que lemos em 1 Reis, capítulo 8. Então, ele fala da transferência da arca da aliança para o templo, né? Diz que o processo de transferência da arca estava lá detalhado nos versículos desse capítulo de Crônicas, e também tem muito simbolismo, mas tem significado espiritual, refletindo a relação única entre Deus e o povo. Fala também da preparação dos sacerdotes, né? Como que os sacerdotes e os levitas, o que eles estavam vestidos, né? Estavam vestidos de linho fino. E essa vestimenta também é significativa, pois o linho fino era um tecido considerado puro e adequado para o serviço no templo e simbolizava a pureza, a santidade necessária para se aproximar da presença de Deus. Aí eles começam a falar bastante sobre, o texto fala sobre o transporte da arca, que eles a carregaram nos ombros com varas, como ordenado por Deus no Antigo Testamento. Era um método de transporte, com os sacerdotes carregando a arca, que era uma demonstração de obediência às instruções divinas e uma expressão da reverência pela presença de Deus, né? E aonde que foi colocada a Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, né? No local santíssimo, lá no templo, sob as asas dos querubins. E este é um momento culminante, pois a Arca da Aliança, que simbolizava a presença e a aliança de Deus com Israel, estava agora em seu local designado no coração do templo. A menção dos querubins destaca a importância da presença de Deus no templo, como foi revelado a Moisés no deserto, quando Deus deu instruções detalhadas para a construção da arca e também dos querubins. Vocês podem relembrar o que nós lemos em Êxodos, capítulo 25, dos versículos 10 ao 22. Os querubins guardavam a presença de Deus e era um símbolo do seu trono no céu. Bom, e aí ele também fala da oração de dedicação, a solene transferência, todo o significado espiritual, a celebração musical, descrevendo os levitas, os músicos, né, tocando os instrumentos. E é um detalhe importante também, pois enfatiza a música como parte integral da adoração a Deus. Os levitas com instrumentos musicais e também estavam vestidos de maneira apropriada. Eles lideravam o povo em louvor e adoração a Deus. E para terminarmos, o clímax desse capítulo é a manifestação da glória do Senhor na nuvem que encheu o templo. Esta nuvem é o símbolo da presença de Deus. E hoje nós olhamos para Jesus como a manifestação plena da glória de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória, cheia de graça e verdade. Jesus é Deus conosco, é Emmanuel, o verdadeiro templo onde encontramos a presença de Deus de forma definitiva. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações e que eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.